O universo da Marvel já está se expandindo cada vez mais e se torna algo presente dentro do universo cinematográfico da Marvel. E assim, fica difícil falar do assunto sem mencionar uma das melhores histórias em quadrinhos. Linhas temporais, realidades paralelas, eu estou falando de quê? Isso, de Guerras Secretas. A primeira edição foi em 1984 e foi um crossover acidental que ganhou muita importância nos últimos anos. E claro, também tivemos aquilo que nós chamamos de software reboot, que foi uma nova história que surgiu em 2015. Mas antes de iniciarmos Guerras Secretas de 1984, eu quero que você deixe o seu like aqui, galera. Deixa o seu like para fortalecer esse trabalho. E já vai deixando nos comentários o que você acha de Guerras Secretas. Será que isso vai surgir no universo cinematográfico da Marvel? Vamos seguir. Tudo começa quando uma entidade desconhecida transporta vilões e heróis para um mundo desconhecido. E ali, galera, vamos ver as maiores batalhas promovidas pela Marvel, onde o vencedor teria o direito de realizar todos os seus desejos. Vale lembrar que nem os habitantes do planeta Terra sabiam que isso estava acontecendo. Mas os heróis sabiam que o que poderia acontecer ali ou não poderia selar o destino de todo o universo. E é daí que se iniciam as Guerras Secretas. Início. A história já surge com uma estrutura que surge em Manhattan. Na mesma hora surgem alguns heróis ali para investigar o que está acontecendo ali de fato. Mas galera, na mesma hora que os heróis fazem isso, um clarão surge e os heróis somem. E isso, galera, acontece não somente ali, mas em outros lugares também com vários vilões e heróis. Mas André, para onde é que eles foram? Eles foram transportados para um lugar desconhecido no ponto do universo. E eles foram para lá em duas naves dividindo heróis e vilões. Galera, na primeira nave estavam só os heróis, Vingadores, X-Men, alguns heróis independentes como Homem-Aranha, Hulk e até mesmo o Magneto com eles. Mas entre eles tinha também os vilões na segunda nave. Entre eles estava o Ultron, o Kang e também o Galactus. Enquanto os heróis se perguntavam o que o Magneto estava fazendo com eles, uma coisa super assustadora acontece diante dos seus olhos. Uma galáxia, galera, uma galáxia inteira é destruída. E logo em seguida, vários pedaços de outros planetas se fundem um no outro. E ali acaba se surgindo um novo planeta. Um planeta que chamamos de Bélico. E de repente uma fenda de luz surge entre eles e ali aparece a entidade desconhecida. E é aí que conhecemos o Beyonder, um ser tão poderoso e incalculável. E ele já chega dizendo para todos ali nas duas naves que eles devem derrotar os seus inimigos e todos os seus desejos seriam realizados. E é aí que a batalha começa. E já começa com o Ultron atacando os heróis, porém Galactus estava ali para derrotá-lo e acaba desligando-o. Mas galera, Galactus percebeu que aquela fenda de luz que veio junto com o Beyonder tinha o poder suficiente para acabar com a sua fome. E sem qualquer dúvida, ele parte em direção àquela fenda de luz, junto com o Doutor Destino. Porém, galera, eles sofreram as consequências de tomar essa decisão. Porque a fenda de luz era tão poderosa, mas tão poderosa, que eles simplesmente recebem a energia no corpo deles e tombam. Sim, galera, eles tombaram diante daquela fenda de luz e foram derrotados, indo para o planeta Bélico. Depois que a fenda de luz se fecha, as naves são direcionadas para o planeta Bélico, de formas distintas. E ambas duas equipes criam duas bases para estudar os seus passos. Enquanto isso, os heróis já estavam incomodados com a presença de Magneto ali. E o próprio Magneto acaba atacando eles e decide ir embora. Do outro lado, os vilões montam uma cidadela enquanto Galactus e Doutor Destino se recuperam do ataque do Beyonder. Mas logo o Doutor Destino se recupera e ele fala para os vilões que eles não devem se tornar peões do Beyonder, mas sim pelo contrário, que eles deveriam roubar o seu poder para eles. Porém, pessoal, o grupo não concorda com essa ideia e o Doutor Destino acaba indo embora agindo por conta própria. Só que sem ele saber, Kang, o Conquistador, acaba atacando ele e fazendo-o cair. E depois disso, os vilões vão de encontro aos heróis e começa o ataque. A batalha ali se inicia. Doutor Destino acaba se recuperando e ele vai de encontro ao Galactus para tentar se aliar a ele. Mas o Galactus tem os seus próprios planos. Enquanto o Doutor Destino tomava a cidadela dos vilões,
a batalha ainda continuava. Porém, os heróis já estavam vencendo e até alguns vilões que já foram derrotados acabam voltando para a cidadela. Mas quando eles chegam, a cidadela já estava tomada por quem? Doutor Destino. E mais, o Doutor Destino programou o Ultron para que ele servisse ao Doutor Destino. Olha a ideia do maluco! E com isso o Doutor Destino acaba se tornando o líder dos vilões. E ele diz para eles também que uma luta estratégica seria muito mais viável. Enquanto isso, uma luta entre os heróis e o Magneto estava acontecendo, porque o Magneto estava atrás do seu núcleo energético. Ele consegue fugir, porém entre todos os heróis, a Vespa encolhida acaba indo em direção ao Magneto também. E o motivo de todos os heróis não terem ido atrás do Magneto, galera, é porque algumas coisas estavam acontecendo que estavam assustando todos os heróis. Como o fato do Coisa voltar em sua forma física, ou até mesmo o Professor Xavier voltando a andar. Sim, galera, eu vou explicar por que isso está acontecendo, galera. Justamente porque o mundo bélico é tão poderoso, recebe uma energia tão poderosa que acaba afetando a estrutura dos heróis. E isso é uma mudança muito boa para eles porque eles acabam se tornando pessoas normais. E assim, depois que o Professor X se decidiu de que não se encaixava muito bem ali com as outras equipes, então ele decide que os mutantes deveriam se unir ao Magneto e eles vão embora dali. Planos em ação. Magneto estava ali na sua base quando de repente a Vespa aparece na frente dele e daí Magneto na mesma hora pede trégua, dizendo que eles deveriam se unir para eles saírem daquele local. Magneto consegue até convencer a Vespa e eles acabam criando ali algum tipo de relação. Mas a Vespa não é boba nem nada, galera, porque ela só estava fazendo isso para entender o real motivo de Magneto. E no exato momento que os X-Men chegam até a base de Magneto, ela descobre a verdade. De que Magneto queria destruir todos ali, todos os vilões e todos os heróis, e que ele queria fazer isso justamente para ganhar o prêmio de Beyonder. Enquanto isso, o Doutor Destino estava botando o seu plano em ação. Vamos lá, pessoal, para vocês entenderem, dentro de todos os pedaços que estavam ali formando o planeta bélico, um deles era o pedaço de Denver. E ali tinha pessoas, galera, vivendo sua vida normal, por incrível que pareça. E dali de Denver, Doutor Destino acaba convocando duas voluntárias e ele começa os seus experimentos. E usando raios de tempestade, ele acaba absorvendo a energia concentrada nas duas. E daí surge a Titânia e a Vulcana. E ele acaba criando ali dois seres super poderosos. Galera, que poder! Uma tinha super força e a outra tinha poderes de rajadas de energia. Com o passar do tempo, Vulcana acaba se aproximando do Homem Molecular e o Doutor Destino acaba vendo isso como uma oportunidade para manipular os sentimentos do Homem Molecular. Porque assim, pessoal, vamos entender um pouco. O Homem Molecular era um vilão e ele não estava naquele momento na vibe de ser um vilão e muito menos de usar os seus poderes. Mas o Doutor Destino acabou botando em prática a manipulação dos sentimentos do Homem Molecular pela Vulcana. Claro, né, galera? Com o intuito de usar isso a favor dele mesmo. E mais ainda, o Doutor Destino tinha uma tarefa muito maior para o Homem Molecular. Então uma nova batalha se inicia já com a Vulcana e a Titânia contra os heróis. O Homem Molecular surge e parte em direção à batalha. E então, se gabando para a Vulcana, que estava ali na batalha, ele resolve usar os seus poderes. E é aí que Doutor Destino aparece, galera, destruindo a base dos heróis e tirando alguns vilões que estavam presos lá. E para dar mais ruim para os heróis ainda, galera, o Homem Molecular usa os seus poderes para levantar uma montanha. Galera, uma montanha. E ele arremessou em cima de todos os heróis ali, os enterrando. Com a vitória certa, Doutor Destino acaba se lembrando de um fator muito curioso que aconteceu lá atrás. E sem pensar duas vezes, ele mata o Kang na frente dos vilões para mostrar ao Kang quem mandava ali agora. Porém, galera, a vitória é por pouco tempo, porque o Hulk estava ali mostrando realmente a sua verdadeira força. E ele consegue sozinho ali segurar aquela montanha enquanto o Senhor Fantástico estava retirando todos os heróis de um por um. Um perigo ainda maior. Depois que os heróis foram derrotados, eles acabam indo pedir abrigo a uma tribo diferente, uma tribo que eles não conheciam, que tinha uma língua que eles não entendiam. Só que no meio da tribo surge uma mulher chamada Zage, que dá auxílio aos heróis que precisam e até cura alguns ferimentos de alguns outros heróis ali. Mas enquanto isso, galera, Galactus começou a agir.
e ele convocou a sua nave, que é vista do planeta inteiro. E isso é um sinal ruim, galera, porque o Galactus estava se preparando para o seu almoço da tarde. E para distrair os heróis, ele acaba criando vários monstros ali para atacar eles, na mesma hora em que os vilões também se aproximavam da batalha. Porém, no meio disso tudo, Doutor Destino aparece e ele entra na nave do Galactus. E ali naquele lugar, ele sente uma energia muito poderosa e ele vai de encontro a essa energia. E quando ele encontra, ele leva até o maquinário do Galactus para descobrir o que é aquilo. E ali, galera, ele descobre que aquela energia era o Garra Sônica. Aproveitando, ele decide recrutar o Garra Sônica para o time dos vilões, mas o Galactus estava ali e percebeu que tinha alguém na sua nave. E na mesma hora, ele tira o Doutor Destino dali de forma brusca. Enquanto isso, a luta entre os heróis e os vilões se encerra. A Vespa já tinha fugido e é surpreendida pelos vilões e é atacada de forma terrível. Os vilões retornam até os heróis e eles jogam o corpo da Vespa entre eles. Todos os heróis pensavam que a Vespa estava morta ali no chão. E She-Hulk, muito enfurecida e cansada dessa batalha, decide ir até os vilões. Porém, galera, essa ideia foi mega errado, porque a She-Hulk foi espancada pelos vilões. Enquanto o Doutor Destino cai na base dos vilões totalmente ferido, os heróis decidem resgatar a Mulher Hulk e ali se inicia mais uma batalha. Liderados pelo Capitão América, eles acabam vencendo os vilões e eles também acabam tomando a base dos vilões, usando como sua fortaleza. No meio disso, os heróis acabam descobrindo que a Vespa estava viva e que a Zage usou todos os seus poderes para curá-la. Com a Vespa de volta ao time, os heróis acabam descobrindo também ali uma nova máquina dentro da base dos vilões. Uma máquina que aparentemente restaura os uniformes de cada um. O Homem-Aranha aproveita dizendo que quer também experimentar a máquina, já que seu uniforme foi todo rasgado entre as batalhas. Só que a máquina que ele se aproxima para restaurar o seu uniforme é outra. E com isso ele acaba liberando uma bola preta que se aproxima imediatamente de sua roupa, transformando ele no Homem-Aranha preto, ou seja, ali tinha um simbionte. Enquanto isso, a paz termina ali, porque Galactus surge e termina com a sua máquina. Sim, galera, ele estava pronto para devorar aquele planeta. Os heróis até que tentam impedir o Galactus, mas galera, quem é que vai parar o Galactus, sendo que ele é uma força universal? Sim, galera, ele não pode ser derrotado, mas existia um jeito de vencê-lo, e os heróis sabiam disso. E com uma estratégia bem feita, os heróis, junto com os X-Men, conseguem destruir a nave do Galactus, impedindo dele destruir todo o planeta. Mas galera, tudo que é bom dura pouco, porque Galactus acaba consumindo a energia da sua nave. E galera, vale lembrar que a nave do Galactus, ela tem uma energia descomunal. É uma das maiores fontes de energia do universo. E com a energia consumida dela, ele poderia acabar com tudo se ele quisesse. Porém, Doutor Destino se recuperou do baque que levou de Galactus. Até então ninguém sabia, mas ele seria o grande salvador de todos ali. E ele liberou o único dos vilões que seria útil naquele momento, o Garra Sônica. E usando o corpo do Garra Sônica feito de som sólido, o Doutor Destino cria uma espécie de várias lentes sintonizadas com a nave mundo do Galactus. E o poder que deveria ir diretamente para o Galactus, ele acabou indo para quem? Ele mesmo, galera, Doutor Destino, deixando ele completamente poderoso. E agora ele quer muito mais. Muito mais, galera. Isso deixou ele completamente onipotente. Naquele momento, a fenda de luz se abre. E com isso, Doutor Destino vai até Beyonder para consumir o poder dele. E ali, galera, surge uma batalha colossal entre o Beyonder e o Doutor Destino. Os heróis, vendo ali que poderia acontecer uma catástrofe, fizeram de tudo para até salvar os vilões que estavam presos ali. Enquanto isso, as duas luzes estavam ali, travando uma batalha épica e sem limites. Até que no meio de tudo fica só uma luz. A luz era dele, do Doutor Destino. Ele venceu. E agora, com os poderes do Beyonder, ele se tornou o ser mais poderoso do universo. E melhor ainda, galera, ele conseguiu regenerar o seu corpo, deixando o seu rosto totalmente restaurado. Mas os vilões estão em dúvidas com o Doutor Destino, como se ele tivesse traído eles. Então o Homem Molecular vai até o Doutor Destino para confrontá-lo.
Vamos lá, pessoal, eu vou explicar basicamente aqui para vocês o que aconteceu naquele momento. O homem molecular ele não conseguia controlar as células dos seres vivos. E mesmo assim ele vai para cima do Dr. Destino dizendo ser muito poderoso. Mas o Dr. Destino chega para ele e diz o seguinte: sim, você é muito poderoso, muito mais do que pode imaginar. Sim, galera, o Dr. Destino é onisciente agora. E ele sabe que o que limita os poderes do homem molecular é a sua própria mente. Então, com o simples toque de Dr. Destino na cabeça do homem molecular, Dr. Destino consegue quebrar as barreiras que o próprio molecular colocou. O Dr. Destino acaba com o ódio, com o medo do homem molecular, fazendo ele entender o quanto ele era realmente poderoso. O homem molecular não só pode agora manipular os seres vivos, mas também pode fazer o que quisesse. E agora, com o molecular ainda mais poderoso, os vilões acabam nomeando ele como o novo líder. E em seguida eles vão até a casa de Vulcana em Denver. Ali eles têm uma brilhante ideia de como voltar para casa. Estando lá em Denver, com o seu poder aumentado, o homem molecular levanta todo aquele pedaço de Denver e junto com os vilões eles voltam para casa. Mas uma coisa muito interessante está acontecendo na base dos heróis. Uma luz surge e aparece entre os céus do mundo bélico, e essa luz domina o Hulk, que imediatamente sai dali. O Hulk, perambulando ali com essa energia pela base dos heróis, ele acaba se esbarrando com a Mulher-Aranha. E essa energia que estava concentrada no Hulk acabou indo imediatamente para ela. Enquanto isso, os heróis são convocados para uma reunião com o Dr. Destino, onde ele quer se redimir por todos os maus que ele causou. No meio disso, galera, a Mulher-Aranha acabou se aproximando do seu único servo, o Garra Sônica. Com essa aproximação, a energia que estava na Mulher-Aranha acabou indo diretamente para o Garra Sônica. Enquanto isso acontecia, quando o Dr. Destino terminava de falar o seu discurso para os heróis, o Capitão América disse que não queria absolutamente nada dele e saiu dali junto com todos os outros heróis. O Capitão América acaba reunindo todos os heróis ali na base dos heróis, e ele também acaba dizendo para todos que o Dr. Destino não poderia ficar com tamanho poder, e que esse poder era tão grande que poderia destruir o universo inteiro. Então o Capitão diz que eles deveriam agir. Mas galera, o Dr. Destino é onisciente e ele sabia que os heróis estavam conspirando contra ele. Então, de repente, uma luz surge no meio dos heróis, destruindo tudo ali em volta, matando todos os heróis. E com os heróis derrotados e mortos, o Dr. Destino retorna para sua base. E ele diz para o Garra Sônica que estava cansado, mas ele não podia dormir. E o Garra Sônica, então, entendendo isso, ele replica, dizendo que se ele dormisse inconscientemente, ele poderia usar o seu poder, ou até mesmo trazer os heróis de volta. Mas galera, tudo aquilo dali era exatamente o que o Garra Sônica queria. Tudo aquilo era plano dele. Ele queria fazer de tudo para manipular o Dr. Destino. E tudo que o Garra Sônica fez acabou acontecendo. De repente, no piscar de olhos, sem o Dr. Destino entender, os heróis voltam para confrontá-lo novamente. E isso deixa a energia do Dr. Destino completamente descontrolada. Ele não estava suportando tamanha energia daquele poder. Então Garra Sônica pede para que Dr. Destino dê um pouco daquele poder para ele, para justamente ele conseguir derrotar os heróis. E naquele meio, o Garra Sônica acaba criando vários monstros para impedir os heróis. E o único que consegue passar pela barreira do Garra Sônica é o Capitão América. Mas isso, galera, era tudo parte do plano do Garra Sônica. O Capitão América fica de frente do Dr. Destino e ele vai para o combate contra ele. Mas no momento em que o Capitão América avançava, o Dr. Destino vaporiza o Capitão América. Mas conforme o Capitão América fosse vaporizado, ele simplesmente voltava à vida. Cada vez que o Dr. Destino fazia isso, o Capitão América sempre voltava. Sim, galera, isso era nada mais, nada menos do que a mente do Dr. Destino totalmente desequilibrada e descontrolada por tanto poder. E nesse momento o Dr. Destino não estava mais aguentando aquele poder e acaba explodindo. Mas galera, se lembra daquela energia que entrou no Hulk e em seguida para a Mulher-Aranha e foi para o Garra Sônica? Pois é, de repente essa luz sai do Garra Sônica e vai de encontro à energia do poder do Dr. Destino. E aquela própria energia suga todo o poder do Dr. Destino para si. Aquela pequena energia
era ele, o Beyonder, recuperando todos os seus poderes. E depois de recuperar todo o seu poder, ele some com Garra Sônica e o Doutor Destino. Fim! Galera, depois os heróis eles vão de encontro até a base principal do Doutor Destino, onde lá eles encontram uma máquina, né? O Senhor Fantástico encontra uma máquina. E aí ali ele faz um upgrade bem legal, sabe, bem diferente. E ali ele faz uma máquina de transporte e todos os heróis acabam retornando para o planeta Terra, deixando tudo normal como era antes. Galera, Guerras Secretas de 1984 é uma história bem emblemática, uma das melhores histórias em quadrinhos da Marvel, e eu tenho certeza que você que está aí assistindo gostou muito dessa história aqui. Então, se você gostou realmente, deixa nos comentários o que você achou dessa história. Compartilha para um amigo que gosta aí de Marvel, que gosta aí das histórias em quadrinhos, e deixa o teu like. Sem o teu like, galera, esse trabalho não cresce. Sem a sua presença aqui e você não deixar o like, não comentar, galera, esse trabalho não vai fluir. Então nós precisamos que você deixe o seu like aqui e se inscreva no canal. Se inscreva no canal para a gente conseguir melhorar cada vez mais, para que a gente possa caminhar juntos aí com essa família. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo!